Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o nosso Fique por Dentro comigo, Odair Abujamra. Todas as terças-feiras aqui, hein? Na sua TV Mundo, emissora da Nova Era. E hoje o nosso programa vai falar um assunto bastante interessante. Nós estamos aqui com a especialista, a Fernanda Rezende, que ela vai estar conosco aqui, não é? O programa de hoje. E nós vamos ver o que ela tem para falar. Muitas curiosidades, hein? Tá bom? Fernanda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Isso. Fernanda, eu queria que você mesma falasse assim, a sua especialização. E me chamou aqui a atenção, tanatologia. Quer começar por tanatologia? Depois você fala. Ela é também especialista em psicologia hospitalar e também docente do curso de aperfeiçoamento e extensão em psicologia hospitalar. Pois não, Fernanda? Tanatologia é o estudo da morte, né? Vem da palavra thanatos, do mito Thanatos. Então, todos os aspectos das ciências sociais, biológicas, humanas, que estudam a questão da morte, do processo da morte, propriamente dito. Seja ele um processo natural ou uma morte causada, né? Como também o processo de luto das pessoas que ficam, dos familiares, dos amigos, da sociedade como um todo. Certo. A tanatologia vai estudar também o fenômeno do suicídio, né? Como ele acontece, por que ele acontece, e o processo pós-suicídio com os familiares. Ah, certo. Escuta, Fernando, tem alguns casos assim que, por exemplo, a pessoa estava assim, a UTI, né? E ela volta. Tem esses casos? Sim, sim. Assim, a UTI, não tem mais solução. Tem mais solução. Mas não se sabe por quais circunstâncias a pessoa volta e dali uns dias vai para o apartamento. Sabe, família, né? Existem esses casos? Como é que trabalha assim esse caso? Porque dentro da religião fala, foi milagre, Jesus, Deus, não sei o quê, não sei o quê. Não tem nada a ver com a ciência, né? Sim, isso é muito comum. Mas certo. Assim, a gente tem na UTI, a ideia é que a UTI é um lugar de morte, né? Unidade de terapia intensiva. Tem tanto adulto quanto infantil. Sei. E na verdade não é um lugar de morte, é um lugar de vida. As pessoas vão para uma UTI quando elas têm uma perspectiva de vida favorável. Certo. Mas acontece sim, de alguns casos, o paciente vira a óbito, né? Vira a falecer. Então, é comum, às vezes, o paciente entrar com um quadro grave na UTI, ter uma melhora e atribuir essa melhora a questões religiosas, né? A milagres, a providência divina. O que sim, não descarta essa possibilidade. Acho que tudo é bem-vindo nesse momento de recuperação. Tudo é passível de mudanças. Certo. Mas é comum, sim, não é algo fora do comum. Mas o contrário também acontece. Então, por exemplo, já tive casos de estar supervisionando estagiários do paciente entrar em morte encefálica, né, que é uma morte que é irreversível hoje para a medicina, é a única morte que é irreversível. Se a gente tem uma parada cardíaca hoje, é passível de reanimar. Certo. Se a gente tem uma parada respiratória, é passível de reanimação. Mas a morte encefálica é a única morte que é irreversível. E a gente entrar com um protocolo com o paciente, dar a notícia para os familiares, né? Era um rapaz jovem que foi por um acidente automobilístico, e a família não acreditar, né, nesse diagnóstico e continuar literalmente velando esse paciente dentro da UTI, acreditando sim no milagre. E aí a gente vê o contraponto da religião, né? Como em alguns momentos a religião vem como uma ferramenta positiva para uma melhora, mas como às vezes ela pode ser um impeditivo também para entrar em contato com a realidade. Entrar em contato com a realidade. Cada caso é um caso. Certo. E também tem disso, assim, eu não sei, assim, dentro da área das ciências físicas, biológicas, não é? Ciências médicas, biológicas, essa interação do pensamento. Embora você não estou conversando com médico nenhum, mas está aqui aí na UTI, um parente meu, que a gente tinha muitas afinidades quando estava vivo, de religião, de filosofia, e eu firmo o pensamento nele, eu quero entrar no pensamento. Você vai sair da terra, você vai voltar para o quarto, você também tem essa força do pensamento, sim, né? Porque estaria dentro, assim, da mente, né?
Às vezes do consciente, o subconsciente, essa parte que já também muito estudo, não é? Sim. Moderno. Sim, na verdade a psicologia ela não é uma ciência médica nem biológica, ela é uma ciência humana, porque ela trata de humanos. Então a gente pode se aproximar muito dessa questão da religião, que também é uma ciência que é humana. Essa questão do pensamento que você está falando, isso é extremamente importante. Então, ter a crença de que o seu paciente, o seu ente querido, vai sair dessa condição. É o pensamento positivo, né? Que talvez não gere essa mudança somente por eu querer que meu paciente saia de um leito de UTI, mas se a gente parar para pensar, o paciente está dentro de um leito de uma UTI, está fragmentado, está isolado, está sem autonomia, e um familiar que sai todos os dias da sua casa para visitar o seu ente querido, se minimamente ele não tiver esse pensamento positivo, como que ele vai levantar? Então, eu costumo nos meus atendimentos estimular esse pensamento. A gente tem alguns quadros na UTI onde o paciente está sedado, está entubado, não tem comunicação nenhuma, e eu estimulo sim a comunicação do familiar, né, dos entes queridos, com aquele paciente. E aí eles me perguntam, doutora, mas será que meu fulano está ouvindo? Será que ele está sentindo? Eu digo, o que você sente? Né? Você tem vontade de falar? Você tem vontade de conversar? Ah, eu tenho, então fale. A medicina vai dizer que o último sentido que a gente perde é a audição. Eu não tenho como comprovar que aquele paciente está ouvindo. Certo. Mas o mais importante ali é o acolhimento com aquele familiar. É a sensação positiva que ele vai estar tendo de estar, de um jeito ou de outro, numa situação de impotência, porque diante da morte somos todos impotentes, ele ter algum tipo de autonomia. Certo. Então, porque fica assim, muitas vezes nós ficamos assim imaginando, né? A pessoa lá na UTI, mas ela está ouvindo tudo, ela não pode falar. Está entubada, como você falou. Mas assim, né? Eu escuto um médico, alguém falando assim, fala, parece que não tem mais solução, viu? Ele tá, e a pessoa não pode, ela está assim, né? Parada, entubada, né? Então eu acho que, aliás, a medicina acho que deve zelar por isso, ou fala em outro idioma, eu já vi isso, né? O médico fala ou alemão ou inglês, que aí o paciente não entende, né? Infelizmente essa não é a nossa realidade. Mas não falar em português. Né? Poderia ter esse cuidado, mas a prática vai dizer que não. Né? Infelizmente a gente tem a grande maioria não tem esse cuidado ainda. Acho que isso é um processo ainda de humanização. Mas só para completar a sua fala, não é a minha especialidade, mas tem sim estudos, até dentro da psicologia, de quase morte, né? Experiência quase morte. Então são essas pessoas que estavam, que a gente chama de corredor da morte, em estado grave, que chegam num limiar e voltam e contam as suas experiências. Não é a minha especialidade, eu não tenho contato com esse tipo de conhecimento. Certo. Mas já existe pessoas que estudam sobre essa possibilidade. É porque mesmo assim, se você está no hospital, está ali em contato com o pessoal da UTI, eu acredito que no decorrer, né, do dia a dia, do período de estudo, tenha acontecido de alguém, né, citar isso, ou falar, né, passar por essa situação, né? Será que a pessoa está escutando? Será que a pessoa está participando daquilo que está acontecendo? Porque quando ela está lúcida, ela sabe que ela está na UTI, né? Quando ela está acontecendo. Quando é a morte cerebral, né? É a morte que... Não, isso não é morte cerebral, isso é sedação. Morte cerebral é irreversível. Isso é sedação. Não tem volta, então? Não. Morte encefálica, não. Não Tanto tem é que é a condição. única morte que a gente pode doar aos nossos órgãos. É quando você tem uma morte encefálica por um trauma ou por um acidente vascular cerebral. E aí você tem uma morte que é irreversível e são as pessoas que podem ser potencialmente doadores. É claro que só querer ser doador não é o suficiente. Você precisa ter todo... enfim, tem umas regras lá que não cabe estar trazendo aqui, mas tem todos os critérios que são utilizados para que essa pessoa possa ser doadora ou não, mais autorização dos familiares. Então, nessa morte cerebral, tem um momento X, vamos dizer assim, que o médico vai falar, pode retirar os órgãos já. Quer dizer que a pessoa não vai sentir nada. Não, isso já é morte. Tanto que no atestado de óbito vai a partir do último momento que foi feito o último protocolo de morte. Sei. É porque fica uma coisa assim um pouco meio estranha, né? Essa morte cerebral, mas ainda o coração está batendo, né? Isso. O coração continua batendo na morte cerebral? E aí você imagina os familiares chegando para cuidar desse paciente, né? E na verdade está ali cuidando de uma pessoa que já não está mais. Não está mais, o médico já deu. Mas o coração continua batendo. Sim. E como que faz? Nesse caso é permitido desligar os aparelhos? Sim, por lei, nosso Código Civil autoriza
a partir do momento que deu a morte encefálica, os médicos podem desligar os aparelhos. Então, mas ô, Fernanda, isso aí não cai na eutanásia? Não. Que tem alguns países europeus que já aprovaram, né? Isso é muito diferente da eutanásia e é muito comum os familiares terem essa dúvida. São coisas bem diferentes. Na eutanásia, você tem você provoca, né? Você tem uma intenção real, às vezes pelo paciente ou pelo familiar, de interromper a vida. Isso é eutanásia e no Brasil é crime. Quando a gente está falando da morte encefálica, a gente está falando de um evento, de um acontecimento. Certo. Ou por trauma, né? Ou por um AVC, um acidente vascular cerebral, na qual o paciente é interrompido o seu fluxo sanguíneo. Certo, tá bom. E é irreversível. Tá bom, muito obrigado. Nós estamos aqui hoje com a Fernanda Rezende, falando essas coisas bastante interessantes sobre o problema na UTI, dos pacientes que estão aí na UTI. Nós vamos para o intervalo da emissora e voltaremos já já, tá bom? Até já, hein?